Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas 12, a partir do 22. Lucas 12, 22. Diz assim a palavra. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não se semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra, Senhor. Quero te pedir nessa noite que teu Espírito Santo venha sobre mim, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Pai, mas que seja revelado para a tua igreja a tua palavra, pois essa palavra falou muito comigo primeiramente, ó Pai. Quero apresentar essa igreja em tuas mãos, apresentar este povo que está aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa mesmo abrir os corações, abrir o entendimento de cada um, Senhor, para que essa palavra venha produzir frutos no coração de cada um nessa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem, baseado nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, é o seguinte: ansiedade, algo que assola a humanidade. Então, ansiedade, algo que assola a humanidade. E eu quero iniciar fazendo algumas perguntas. Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta de sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de pessoa que fica roendo as unhas? Sofrendo antes dos problemas, ou até criando os problemas sem que eles existam? Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir? Onde vai morar? Onde vai trabalhar? Onde seu filho vai estudar? Como vai ser sua aposentadoria? Se você vai ficar doente, se alguém de sua família vai morrer. Então essas são várias perguntas que falam muito conosco sobre ansiedade. E a gente tem percebido na nossa sociedade que ultimamente a ansiedade tem tomado conta do povo. Principalmente em uma área que eu vou falar aqui, quando as pessoas vão tirar a carteira de habilitação. 90% não consegue tirar a carteira por causa da ansiedade. Ah, pastor, que agora tem 2 examinadores, um fica no banco da frente e outro no banco de trás. Mas já sai de casa com aquela ansiedade, preocupado que não vai conseguir tirar aquela carteira. E esquece que tem um Deus todo-poderoso do seu lado, se você confiar nele, crer, e pedir a ele para tirar toda essa ansiedade que está no seu coração, isso cairá por terra. Mas a ansiedade, ela tem dominado a humanidade. Ela tem entrado em lugares que é lugar de Deus. E às vezes a gente abre o nosso coração e fica pensando: meu Deus, se minha mãe morrer, o que vai ser de mim? Meu Deus, se meu filho não formar, o que vai ser de mim? Isso é ansiedade. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã.
Nós devemos se preocupar com o hoje, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E muitas das vezes a gente fica ansioso com tudo. Então a ansiedade é muito perigoso, nós temos que controlar isso em nossas vidas. A ansiedade é o mal deste século. Atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Atinge a toda a sociedade. Todos estão com esse problema da ansiedade. É uma coisa que está tirando o foco das pessoas, até de Deus. Porque a ansiedade é tão grande de conquistar uma vaga na universidade. A ansiedade é tão grande de conseguir um emprego melhor. A ansiedade é tão grande de arrumar um casamento, de arrumar um namorado ou uma namorada, que às vezes esquece de servir a Deus. E como esse texto diz muito bem, buscai primeiro o seu reino, e as outras coisas serão acrescentadas. E às vezes a gente fica querendo atropelar as coisas de Deus. Então servir a Deus é maravilhoso, servir a Deus é muito bom, mas tem um preço. Então muitas das vezes os pastores pregam que nós temos que pagar um preço. O preço maior já foi pago lá na cruz por mim e por você. Jesus morreu por nós. Mas quando fala em pagar um preço, é você obedecer a palavra, é você andar de acordo com os mandamentos de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente fica preocupado com algo que nem existe. A gente coloca problemas que nem existem na nossa frente. Isso chama-se ansiedade. Há várias causas de ansiedade: ameaça e medo. Eu vou citar duas delas. Ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam ansiosas só de pensar em ficar doentes. Outras têm medo de morrer. Ficam perturbadas só em pensar em morrer. Outras sentem-se ameaçadas pelo medo da solidão. Outras sentem-se inseguras de perder o emprego. Por que você está preocupado em perder o emprego se você é fiel no horário? Se você é fiel nas suas responsabilidades ali naquele trabalho? Você não tem que temer a nada, porque Deus está do seu lado. Então por isso que é muito importante quando a gente for trabalhar, quando a gente for pegar algo novo na nossa vida, que a gente coloca Deus em primeiro lugar. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu recebi isso pela misericórdia de Deus, não porque mereço. E muitas das vezes, aquela ansiedade de ser o melhor, aquela ansiedade de ter medo de perder, você acaba perdendo. Então nós temos que preocupar com isso. E pedir a Deus que tira essas ameaças que nos ronda. Essas ameaças que muitas vezes vêm para tentar parar a nossa vida espiritual. Então nós temos que compreender isso no reino de Deus. O medo. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala sobre isso. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então a palavra de Deus nos ensina sobre a questão do medo. Nós não temos que ter medo. Porque se nós estamos com Jesus, se Jesus está no barco, nós não temos que temer a nada. Amém? Medo de não casar, medo de casar, medo de separar, medo de divorciar, medo de vida, medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecimento e medo do desconhecimento. Então tudo isso aí tem a ver com ansiedade. Então nós temos que tirar esse medo das nossas vidas. Quantas pessoas vão fazer hoje um Enem, por exemplo, e já vai com aquele medo de não ser aprovado? Mas se você confiar em Deus, se você orar, primeiro, é lógico que você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar. Mas você não tem que carregar esse medo com você. Você tem que pedir a Deus para te dar aquela vitória que você necessita. E quando eu falei na questão de emprego, que as pessoas às vezes ficam com muito medo, fala-se muito em crise nos últimos dias, mas já vi muitos pastores falando, e eu também falo sobre isso, que nós não temos crise conosco, nós temos Cristo. Cristo faz a diferença na nossa vida. Eu citei aqui pela manhã, ontem quando a gente estava indo para Piranga, um jovem que estava do nosso lado, ele perdeu o emprego há 15 dias atrás. E ele, lá na célula dos jovens, eles fizeram um propósito de oração para que as pessoas recebessem a sua vitória. E para a honra e glória do Senhor, dentro de 6 ou 7 dias, ele recebeu 5 propostas de emprego. Ele poderia até escolher. Então existe crise para quem tem Cristo? Não existe. Então nós não temos que ter esse medo na questão de emprego. Nós temos que confiar no Senhor,
Porque a nossa esperança ela está no Senhor. A nossa esperança não está no governador, não está no presidente da República. A nossa esperança está em Cristo. Então, mesmo que tudo esteja errado do seu lado, tudo de cabeça para baixo, mas você está com Cristo, Cristo está com você. Então, não fique temeroso quanto a isso. Deus está conosco e Ele vai nos ajudar. E há vários efeitos também da ansiedade. Tem o efeito físico e o efeito espiritual. Efeito físico. Mais de 50% das pessoas estão passando por medicamentos. Estão buscando uma paz na química. Para dormir tem que tomar um calmante. Para fazer uma prova tem que tomar um calmante. Para ir fazer a prova lá do Enem tem que tomar um suco de maracujá. Então vive assim a poder de remédios. E esquece de confiar em Deus que está do seu lado e fala, vá que eu estou contigo, não temas, pois eu sou contigo. Então nós temos que aprender a confiar nesse Deus verdadeiramente e não ficar preocupado nessa área física. As pessoas dormem um sono artificial e a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, no versículo 30, na parte A, diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo. Então a Bíblia, ela tem tudo para nós, em todas as áreas de nossa vida. Se a gente tiver dificuldade, vá procurar no manual. Aqui está o nosso manual para a gente viver. Tudo que você precisar está aqui. Mas para isso, nós temos que ter uma vida de santidade diante de Cristo. E a reação espiritual, a ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero, onde é gestante a incredulidade. Então, muitas das vezes, nós somos ansiosos e a gente perde a fé em Deus. Por causa da ansiedade, você pode perder a fé. Por causa da ansiedade, você pode passar a ser um incrédulo. Olha o quanto Deus tem te abençoado. Eu fico maravilhado nas orações dos homens aqui no princípio. A gente tinha momentos ali de pedir. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, existem mais momentos de agradecimento. Toda semana, os irmãos que estão aqui, que participam, sabem. Toda semana a gente tem ali 3, 4 testemunhos de vitória. Então é motivo para a gente agradecer. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque a gente busca num Deus que é todo poderoso, que está de braços abertos para te dar vitória. Mas às vezes a gente não busca. Às vezes a gente não tem aquela fé para chegar ali e pedir, Senhor, me dá isso aí. Mas é pedir de verdade. Qual o pai que vai negar um pão para o filho? Deus não vai negar nada para mim e para você. Mas nós temos que pedir. Então, a ansiedade também na área espiritual é um perigo de nos afastar de Deus e fazer com que a gente perca essa fé diante de Deus. O que é a ansiedade? A ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade, no versículo 22, significa rasgar. E a palavra inquietação, no versículo 29, significa constante suspense. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas, onde surgiam aquelas tempestades. Então, assim, essa palavra ansiedade, ela quer dizer estrangular. Ela puxa em direção oposta. Que às vezes você fala assim, eu vou para a igreja hoje. Aí a ansiedade é tão grande de você assistir o Fantástico, que fala assim, você vai ficar aqui para assistir o Fantástico. Então, assim, é uma coisa que está estrangulando as vidas das pessoas. Eu tenho que ir para a célula hoje, mas tem um aniversário na casa do amigo. Aí você deixa de ir para a célula e vai para o aniversário. Então, assim, a gente está fazendo uma troca. A gente está deixando de fazer algo no reino para fazer algo lá fora, para fazer algo que agrada o nosso ego, agrada a nossa carne. E aí a gente quer receber vitória de Deus. Então, nós temos que aprender a andar nos caminhos do Senhor e pedir para tirar essa ansiedade do nosso coração. Quantas pessoas, já falei muito sobre isso, estão na igreja, louca para acabar o culto, para bater um papo lá fora. Falei pela manhã também que é maravilhoso quando a gente está junto aqui, que a gente compartilha a palavra do Senhor, a gente ouve esses louvores, testemunho, palavra dos irmãos, dá aquele ânimo, a gente fica todo animado. Quando a gente chega ali fora, ali a gente pode receber uma palavra de derrota. Uma simples palavra pode nos tirar da presença do Senhor. Isso é ansiedade, porque a gente está ansioso para ver o que está acontecendo lá fora.
mas nós temos que ter ansiedade em saber o que está acontecendo dentro do reino de Deus, o que nós estamos fazendo para agradar o Senhor. Porque o amor maior já foi demonstrado por Ele, através do seu Filho, que foi morto naquela cruz. E muitas das vezes nós não agradecemos ao Senhor com um simples louvor, com um momento de oração, com um momento de busca, para falar com o Senhor: eu te agradeço por ter dado o seu Filho para morrer por mim. Que amor tão grande é esse? Então nós temos que aprender a amar. Claro que nós temos nossas falhas, nós não somos perfeitos. Às vezes a gente deixa de compartilhar algo com os irmãos, porque a igreja, como foi falado, a igreja está crescendo, então nós temos que crescer junto com a igreja. E quando fala igreja, não são os 4 pastores aqui não, igreja são todos vocês. Igreja somos nós. Então nós temos que levar essa palavra aí fora, nós temos que falar desse amor, nós temos que demonstrar esse amor. E para demonstrar esse amor, nós temos que pedir a Deus para tirar a ansiedade do nosso coração. A ansiedade é ser crucificado entre 2 ladrões. O primeiro ladrão é o ladrão do remorso em relação ao passado. E o segundo ladrão é o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo venceu os 2 ladrões quando ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E na outra parte ele fala: não andeis ansiosos em coisa alguma. Então nós não temos que preocupar com nada deste mundo. Nós não temos que preocupar, como fala no texto, o que havemos de comer, o que havemos de beber. Nós temos que preocupar com nossa vida diante de Deus. Isso é o mais interessante. Ansiedade é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. Muitas vezes a gente vê isso. Quantos conhecem cupim, que fica nesse pasto? Aqueles cupim, aquelas casas de cupim. Muitas pessoas conhecem. Tem pessoas que chegam diante de um cupim daquele e acham que aquilo ali é uma montanha, que você nunca vai passar por ela. Então você está criando um problema gigantesco, sendo que você pode dar a volta e sair fora, ou passar por cima, sei lá. Dependendo do pulo que você der, você pode passar por cima. Mas então as pessoas estão criando um problema que não existe. Em todas as áreas de nossa vida. É na família, é no trabalho, é na escola, é na igreja. Em todos os lugares as pessoas estão criando problema onde não existe. E muitas das vezes a gente procura esse problema com a nossa própria vida. E se você procurar problema, você vai achar. Mas procura trabalhar dentro do reino de Deus, procura agradar o Senhor com suas atitudes, com seus testemunhos. Vocês vão ver que as coisas vão mudar. Mas para isso nós temos que ter atitudes. Uma pessoa ansiosa, ela só vê dificuldades. Olha, por exemplo, Davi e seus soldados. Todos veio o gigante, mas Davi viu a vitória. Geazi olhou os inimigos e ficou com medo. Eliseu olhou com outros olhos. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. Então nós não podemos ficar pegados nessa ansiedade, porque ela é enganadora. Tem um escritor, o John Rockefeller, ele diz que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Porque ele fica pegado naquele dinheiro e esquece de todas as coisas. Ele fica ansioso para ganhar dinheiro, esquece da família, esquece da vida dele espiritual, e aí ele fica um pobre miserável, porque ele está pegado ao dinheiro. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a ansiedade também, ela nos engana. A ansiedade, ela é inútil. Quando fala aqui no versículo 25, que fala de côvado, aqui refere-se à estatura. Mas prolongar a vida, dilatar a vida, é Deus que vai fazer. Nós não temos como fazer isso. Se você tem 1,50 m com 25 anos de idade, é 1,50 m que você vai ter. Não tem como você acrescentar mais 45 centímetros. A não ser o salto. É assim, mas a coisa feita por Deus pode acontecer, mas nós não podemos fazer isso. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com isso. Por que eu sou baixinho demais? Por que eu sou alto demais? Por que eu sou gordo demais? Não preocupe com isso.
Preocupe com o amor que Deus tem com você. Preocupe com aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. E muitas pessoas estão ansiosas para emagrecer, outros ansiosos para engordar, outros ansiosos para arrumar um namorado, outros ansiosos para crescer, diminuir, e fica aquela confusão. Isso chama-se ansiedade. E nós temos que pedir a Deus para tirar isso, pois isso é inútil em nossas vidas. Devemos planejar o futuro, mas não vivermos ansiosos por causa dele. Preocupar com o amanhã não nos ajuda nem amanhã e nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer. E vamos sofrer duplamente se ele chegar. Então, quando a gente começa a colocar um problema que não existe, quando ele chega, você vai sofrer 2 vezes. Porque você já está pedindo para acontecer aquele problema, uma coisa que não existe. Então, isso aí é inútil, nós temos que tirar isso das nossas vidas. A ansiedade, ela é cega. Lá no versículo 23 fala sobre isso. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Então a gente fica tão preocupado com os afazeres do dia de hoje, que às vezes a gente recebe uma vitória, mesmo durante a tribulação, mesmo durante aquelas circunstâncias. Deus dá uma vitória dentro da sua família, Deus dá uma vitória no seu trabalho, na sua escola, e você nem percebe, porque você está ansioso demais por causa daquele problema. E aí você nem percebe que Deus está te dando uma vitória e você nem glorifica o nome do Senhor. Quantas vezes Deus está batendo na nossa porta? Abre a porta que eu quero entrar, e a gente às vezes passa despercebido, porque a gente está ansioso demais com o dia de amanhã, ansioso com o futuro, o que vai ser da minha vida, o que vai ser se a Dilma sair, se a Dilma ficar. Jesus é o mesmo, nós temos que confiar nele todos os dias. Amém? A ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Ela é pecado. Muitas das vezes a ansiedade vai nos levar ao pecado. Porque ela é tão exagerada, a preocupação torna-se tão exagerada que você acaba pecando. E aí Deus não se agrada. Um crente ansioso é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos. Daqueles que não conhecem a Deus, mas um filho de Deus tem convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus. Está lá em Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós temos que aprender com o Senhor e entregar toda a ansiedade na mão dele, toda a incredulidade, e pedir a ele para tirar das nossas vidas, porque isso aí é sério, isso aí pode nos levar ao pecado. E como vencer a ansiedade? Alguns pontos para vencer a ansiedade. Primeiro, saber que Deus é nosso Pai e Ele conhece todas as nossas necessidades. Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que nos mantém a vida. E o apóstolo Paulo nos ensina a vencer a ansiedade orando a Deus. Depois vocês conferem lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que fala sobre isso. O apóstolo Paulo nos ensina como vencer em Deus, como vencer a ansiedade. Que ali ele fala que nós temos que depositar toda a ansiedade nos pés do Senhor e confiar nele. Segunda coisa, saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino.
Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Deus nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, nos deu a salvação, nos deu o seu reino. Nós somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do seu reino. Ele já nos deu a maior graça que nós temos, que é entregar o seu Filho por nós. Deus nos amou com amor eterno. E Ele pede para que nós fiquemos no seu reino, que nós a cada dia adoremos a Ele verdadeiramente, que a cada dia nós procuramos servi-lo verdadeiramente, e não por aparência, e não aquele momento assim de fragilidade que a gente está passando. Uma coisa interessante que eu falei aqui pela manhã também, que na segunda parte da vigília da sexta-feira, o pastor Aldeir trouxe uma palavra sobre uma hora na Bíblia. Eu achei muito profundo. Por ele citou aquele texto onde os discípulos estavam orando com Jesus, e quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele chamou a atenção deles. Pelo menos uma hora não desse para vocês ficar acordados? Por que não aguentou nem uma hora? E aí ele citou vários textos que falam sobre essa uma hora, até em Apocalipse. E eu achei interessante, e acho até que é um desafio para a igreja. Por que nós não tirarmos uma hora todos os dias para o Senhor? Ah, pastor, é muita coisa. Muita coisa não. O certo seria a gente tirar 100% para Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Aí a gente fala muito em fidelidade nos dízimos, 10% de 24 horas, 2 horas e 40 minutos orando ao Senhor. Eu estou falando de uma hora. E Deus tem feito maravilhas, porque nós temos aqui a oração da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã. Eu ouvi 2 testemunhos de irmãos, que eles falaram para mim assim: quando eu venho aqui e oro, o meu dia rende mais, a minha empresa fatura mais, eu fico mais alegre, as coisas funcionam melhor. Olha que coisa interessante. E tem um irmão que falou assim: a minha loja abre 8h30, eu saía de casa todos os dias 8h15 para abrir a loja. Mas desde quando vocês começaram a oração, eu não faltei nenhum dia. Seja chovendo ou não, ele vem. E aí ele falou assim: olha, estão falando em crise. Toda semana minha esposa viaja para São Paulo e eu tenho que colocar mais mercadoria. E aí, ao invés de eu demitir, eu estou precisando de mais uma funcionária. Eu até conversei com a irmã aqui da igreja, não sei se a irmã vai trabalhar com ele. Então, isso é milagre que Deus faz. Então, mais uma vez, está comprovado que nós temos que tirar essa uma hora para Deus. Mas, às vezes, nós achamos muito difícil. Começamos a orar, daí 10, 15 minutos, o telefone toca, aí você já pensa em outra coisa, a ansiedade toma conta da sua vida, e você larga tudo para lá e não tem essa uma hora para Deus. Então, assim, é um desafio para nós. Quem sabe, se a gente puder tirar uma hora todos os dias. Não é muito. Você não para almoçar e para jantar todos os dias? Por que nós não paramos para falar com Deus durante uma hora? Então é muito pouco, mas às vezes a gente não consegue fazer nem isso. Quantas vezes eu ajoelhava para orar, 5 minutos depois eu estava dormindo. Aí eu acordava na hora do amém da esposa lá. Aí eu aprendi a orar andando dentro do quarto, para lá e para cá. Outra hora eu vou para a cozinha, que aí você não dorme. Então nós temos que reagir, nós temos que confrontar a nossa carne, confrontar a vontade da nossa carne, porque principalmente agora que está chegando o frio aí, dá vontade de ficar mais uns 10 minutinhos, daí vai para 20 minutinhos e vai passando. Mas para Deus, às vezes, a gente não quer esforçar, a gente não quer pagar esse preço. Aí que fala no pagar preço, é você queimar a vontade da sua carne. E às vezes a gente não quer fazer isso. E em último lugar, como vencer a ansiedade? Saber que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e seu reino deve ocupar nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros na terra, a colocarmos nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos. No reino de Deus, você tem o que você dá e o que você tem. No reino de Deus, há ricos e pobres e ricos.
A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então iremos para um investimento errado e vivemos ansiosos. Mas se ele estiver em Deus, se o seu tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedade para nos alegrarmos em Deus e deleitarmos nele para sempre. E só para finalizar, 2 versículos que Deus fala para nós sobre ansiedade. Salmos 94, 19. Multiplicando-se dentro de mim a minha ansiedade, as tuas consolações alegrarão a minha alma. E lá em Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor em cada coração. E peça a Deus todos os dias: Senhor, tira de mim essa ansiedade. Joga por terra essa incredulidade que está brotando no meu coração. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu quero servir ao Senhor verdadeiramente. Todos nós somos especiais para Deus. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Não importa o que você é. Não importa o que as pessoas falam que você é. Você é importante para Deus. Mesmo que as pessoas não estejam te vendo. Mesmo que as pessoas não reconheçam o que você faz. Mas creia que existe um Deus que está te olhando a todo momento e está te ajudando em todas as áreas. Amém?